Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu era apenas uma menina morando numa cidadezinha do sertão nordestino. As noites lá eram frias e escuras, o tipo de escuridão que parece sugar até o som do vento. Cresci ouvindo muitas histórias. Aquelas histórias que fazem a gente olhar para trás quando está sozinho. Mas nenhuma delas me assustou tanto quanto a do velho do saco. Diziam que ele era um homem muito alto e magro, com o rosto sempre escondido sob um chapéu de abas largas e que carregava um saco enorme nas costas. Um saco que parecia vivo, pulsando e se mexendo, como se tivesse algo dentro dele. Ninguém sabia direito o que ele carregava. Alguns falavam que eram crianças desobedientes, outras diziam que eram almas perdidas. Mas uma coisa era certa: se o velho do saco te pegasse, você nunca mais voltava para casa. Eu tinha uns 10 anos naquela noite que mudou tudo. Eu estava sentada na varanda de casa olhando o céu, quando ouvi um barulho estranho. Passos lentos, arrastados, que pareciam vir da estrada deserta. Meu coração começou a bater forte e eu fiquei congelada no lugar. De repente, uma sombra surgiu na escuridão. Era o velho do saco. Ele caminhava devagar, com seu saco enorme nas costas, que se mexia como se tivesse vida própria. Eu podia sentir o cheiro podre vindo dele, um cheiro que parecia misturar morte e podridão. Ele parou bem em frente à minha casa. Não disse uma palavra, mas eu juro que senti seu olhar penetrante, como se pudesse ver dentro da minha alma. Eu queria correr, gritar, fugir, mas meu corpo não obedecia. E então ele levantou uma mão ossuda e a apontou para mim. A terra pareceu tremer sobre meus pés e uma voz gutural saiu de sua boca pronunciando meu nome. Eu senti um puxão invisível, como se algo me agarrasse e tentasse me arrastar para dentro daquele saco horrível. Foi quando minha mãe gritou do lado de dentro da casa e eu acordei. Era um pesadelo? Não sei, porque até hoje, quando a noite cai e o silêncio toma conta, eu ainda ouço aqueles passos arrastados se aproximando. E eu sei, o velho do saco não esquece. Depois daquela noite, algo mudou na cidade. Começaram a desaparecer crianças, um aqui, outra ali, sempre sem explicação. Mães choravam, ruas ficaram silenciosas ao anoitecer e o medo tomou conta de todos. Diziam que o velho do saco andava solto, escolhendo suas vítimas. Ninguém sabia quando ele apareceria, mas todos temiam que seria na noite mais escura, sem lua, quando a sombra dele se mistura com a própria noite. Os mais velhos nos ensinaram a não falar seu nome alto, a não sair de casa depois do anoitecer, a deixar portas e janelas bem trancadas. Se ouvir o som de um saco arrastando, corra e não olhe para trás, eles diziam. Mas mesmo com todos os cuidados, algumas crianças desapareciam. Era como se o velho do saco pudesse entrar nas casas, invisível, para pegar quem ele queria. E eu, apesar do medo, cresci ouvindo essas histórias e sentindo que ele estava sempre ali, esperando, observando.
Com o passar dos anos, eu comecei a entender que o velho do saco não era só uma história para assustar crianças. Era algo muito mais profundo, uma presença real, uma sombra que carregava um castigo eterno. Dizem que ele foi um homem muito cruel, que na vida fez coisas terríveis e por isso, depois de morto, foi condenado a vagar, carregando num saco todo o mal que causou. Cada criança que ele levava era mais um fardo para carregar, e sua sombra ficava mais pesada a cada alma perdida. À noite, quando o vento uiva e as árvores parecem sussurrar segredos, eu sinto que ele ainda está por aí e que a qualquer momento pode voltar para buscar mais uma vítima. As histórias da minha infância me ensinaram a respeitar o medo, porque ele é uma forma de proteção. Mas também me ensinaram a coragem, porque mesmo com todo o terror, a gente precisa seguir em frente. Houve uma época em que o velho do saco pareceu mais perto do que nunca. Era uma noite sem estrelas, o céu estava coberto por nuvens espessas e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração acelerada. Eu era apenas uma menina, mas naquela noite o medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ouvi passos arrastados na estrada de terra perto de casa, aquele som familiar, macabro, que fazia o sangue gelar. Tentei me esconder, mas meu corpo tremia tanto que mal conseguia me mexer. Ele apareceu. Aquela figura sombria, com seu saco enorme que parecia respirar, veio até a minha porta. Eu podia sentir o cheiro horrível de podridão e morte invadindo o ar, misturado com um silêncio aterrador. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Ele levantou a mão, ossuda e fria como gelo, e apontou para mim. Naquele instante, eu soube que não era só uma história para assustar crianças, era real. E mesmo depois de tantos anos, quando me lembro daquela noite, sinto o peso daquele olhar e o som do saco arrastando na escuridão. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sentia que algo me seguia, mesmo durante o dia, como se uma sombra invisível estivesse presa a mim, pronta para me levar embora quando eu menos esperasse. Minha mãe dizia para eu não falar sobre o que tinha visto, que eram coisas que a gente devia esquecer. Mas o medo não desaparecia. Ele morava dentro de mim, crescendo a cada noite escura. Com o tempo, aprendi a esconder meu medo, a sorrir para as pessoas e a agir como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do meu coração, eu sabia que o velho do saco estava sempre lá, esperando a hora certa para voltar. A lenda diz que ele nunca erra. Quando escolhe uma criança, essa criança desaparece para sempre. E o saco dele fica cada vez mais pesado, cheio de almas que nunca tiveram a chance de voltar para casa. Com o passar dos anos, as histórias do velho do saco se tornaram mais frequentes na minha cidade. Algumas noites, crianças desapareciam sem deixar vestígios. Nem um grito, nem uma pista, só o silêncio sombrio que se instalava nas ruas. Os adultos tentavam explicar, diziam que eram pessoas que fugiam de casa ou se perdiam, mas no fundo todos sabiam a verdade. O velho do saco estava entre nós, esperando pacientemente sua próxima vítima. Eu cresci com esse medo,
mas também com uma curiosidade que me atormentava. Quem era esse homem? De onde ele vinha? E por que levava as crianças? Ninguém tinha resposta, só histórias, algumas cheias de terror, outras de lamento e dor. Uma noite, quando eu já era adolescente, ouvi uma história que me marcou profundamente. Diziam que o velho do saco não era apenas um espírito vingativo, mas um homem que em vida havia cometido atrocidades terríveis contra crianças. Ele era um carrasco, alguém que espalhava sofrimento e medo, e por isso, após a morte, foi condenado a carregar eternamente o peso de suas vítimas naquele saco maldito. Essa maldição o tornava incapaz de descansar, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos, vagando pelas estradas escuras em busca de redenção que nunca chegava. Ninguém sabia se havia esperança para ele ou se ele estava condenado a continuar sua caminhada eterna, carregando o sofrimento e a dor de cada alma perdida. Eu nunca consegui esquecer aquela história. Ela me mostrou que o velho do saco não era apenas um monstro, mas uma tragédia ambulante. Um homem preso ao seu próprio sofrimento, arrastando com ele todas as vidas que tirou. Mas isso não diminuía o medo que sentíamos dele, porque apesar de sua dor, ele continuava sendo uma ameaça, uma sombra que podia aparecer a qualquer momento na escuridão para levar alguém embora. E eu sabia que uma hora ou outra ele poderia vir buscar a mim ou alguém que eu amava. Com o tempo, a comunidade começou a tomar suas próprias precauções para tentar afastar o velho do saco. Pendurar ramos de arruda nas janelas, acender velas em noites de lua nova, não deixar as crianças brincando depois do anoitecer. Tudo isso para tentar proteger o que restava de inocência e segurança. Mas mesmo com todas essas medidas, o medo continuava presente. Era uma sombra constante que pairava sobre nossas vidas, um aviso silencioso de que o velho do saco nunca descansava. E eu sabia que uma hora ou outra ele podia vir buscar a mim ou alguém que eu amava. Eu cresci, me tornei mulher e me mudei para longe da minha cidade, mas a lembrança do velho do saco nunca me deixou. Às vezes, quando a noite cai e tudo fica silencioso, eu ainda escuto aquele som arrastado do saco pela estrada. Sei que ele está ali, em algum lugar, esperando. E mesmo agora, com todos os anos que se passaram, meu coração ainda aperta quando penso naquela sombra, naquela figura alta e magra, com olhos que parecem brilhar no escuro. Essa é a minha história. Uma história de medo, mas também de coragem, porque mesmo diante do terror, eu sobrevivi. E conto essa história para você, para que nunca esqueça. Respeite o medo, porque ele é um aviso, mas não deixe que ele te paralise, porque no fim, o velho do saco pode estar muito mais perto do que você imagina.